alinhando o emocional com o espiritual. Hoje será Isaías 58, do verso 8 ao 14. Será uma aplicação emocional e espiritual para o nosso dia de hoje. Eu quero te levar para uma reflexão profunda sobre a cura emocional, transformação espiritual e restauração de propósito a partir de um texto que é um dos mais poderosos do Antigo Testamento. Esse capítulo é chamado de Deus para um jejum verdadeiro, que não é apenas uma prática religiosa, mas é o quê? Uma postura de vida, de justiça, de empatia e reconciliação. Aqui a palavra revela o que acontece quando o nosso coração ele se alinha com o coração de Deus. E o mais lindo, esse alinhamento cura nossas feridas emocionais e nos reconstrói por dentro. Vamos saber o que o verso 8 está querendo dizer quando diz: então a luz romperá como a alva. Quando você começa a viver com verdade, com justiça, com compaixão, então Deus diz que a sua luz vai romper como o nascer do sol. Isto é uma promessa para a tua vida. Isso é cura emocional. E quando a gente sai da escuridão, a nossa alma, ela brilha. É quando Deus, ele pega-nos da angústia, da depressão, da dúvida e nos faz viver um novo amanhã. Um novo amanhã que brotará de dentro para fora. E o texto continua: a tua cura brotará sem detença. Ou seja, o processo de cura emocional se acelera quando a gente para de viver só para nós e começamos a viver com um coração reto e generoso. O verso 9 diz assim: então clamarás e o Senhor te responderá. Quantas vezes você já orou, chorou, achando que Deus estava em silêncio? Aqui Deus está dizendo que quando você tira o jugo, o dedo acusador, e para de alimentar palavras tóxicas, então ele te responderá. Emocionalmente, isso nos mostra que Deus não responde só palavras. Ele responde atitudes. Ele responde quando o coração está limpo de julgamento e pronto para a reconciliação. Deus está perto de quem para de apontar o dedo e começa a estender a mão. Mateus 5:23 diz assim, antes de oferecer algo no altar, é preciso que você se reconcilie com seu irmão. Esse reconciliar não é quando você tem algo contra o seu irmão. Porque Deus, ele anda na contramão do homem, da lógica humana. Porque na lógica humana se eu tenho alguma coisa contra alguém, então eu tenho que ir lá e me consertar, certo? Mas isso é a lógica humana. Mas o Senhor, ele nos ensina que se o teu irmão tem algo contra você, deixa a tua oferta no altar e peça perdão a ele. É quando ele tem algo contra você. A Bíblia, ela é um livro de códigos. Enquanto você não entender os códigos e vivê-los, você não viverá as promessas. Guarda isso no seu coração. O verso 10 diz: se abrires a tua alma ao faminto. E esse versículo ele é profundamente emocional. Deus está falando: abre a sua alma, não apenas a sua carteira. Ajude com empatia, com presença, com escuta. Muitas vezes o faminto não é só aquele que não tem pão, é o que está carente de amor, atenção, respeito, aquele abraço forte. Às vezes as pessoas chegam dentro da igreja, às vezes as pessoas estão ao seu lado, eles só querem um abraço, somente um abraço. O abraço ele tem um poder de renovação, de reconstrução. Então se deixa ser usado pelo Senhor. Quem ao seu redor está faminto de afeto, de escuta, de empatia? Quem você pode tocar hoje com um gesto de alma? Quem você pode hoje dar um abraço bem forte? Vamos para o verso 11. O Senhor te guiará continuamente. Essa é uma promessa de direção emocional. Quantas vezes nos sentimos perdidos, sem saber o que fazer? Aqui está a resposta. Quando você vive com compaixão e justiça, Deus mesmo te guia. Ele guia você. Ele te orienta. Ele te mostra o caminho. E ele promete saciar a alma em lugares secos. Até no deserto emocional da vida, ele é a sua fonte. E fortalecerá os seus ossos. Olha, sabe o que isso quer dizer? Que ele é cura até no corpo, nas estruturas internas. Deus quer curar você por inteiro neste dia de hoje. Salmo 23 diz: guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ele é o Deus que te guia pela vereda da justiça.
O verso 12 diz: os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Esse versículo fala de um legado emocional e, claro, um legado espiritual. Quando você cura suas feridas, você prepara o caminho para os que virão depois. Você deixa de repetir padrões destrutivos. Você passa a reconstruir o que foi quebrado na sua história familiar. Você se torna restaurador de veredas, ou seja, você abre caminhos novos de afeto, de fé e de equilíbrio emocional para toda a sua família. Joel 2:25 vai dizer assim, restituir-vos-ei. Meu Deus, que palavra difícil. Os anos que foram consumidos. Olha que lindo. Olha que promessa. E o verso 13 e 14, para nós terminarmos aqui. Se desviares teu pé de profanar o sábado. Olha, aqui o sábado não é só um dia. Eu quero deixar bem claro aqui uma coisa, para o seu conhecimento. Existe ordenança, existe princípio e existe costume. O Shabat, ele não é um costume judaico. O Shabat, ele é uma ordenança de Deus para todo o seu povo. Então, isso engloba você. Mas se por acaso você trabalha em escala e tem sábados que você não está em casa, então foi para isso que Jesus ele morreu, para você não ser condenado por não guardar o sábado. Jesus morreu porque, segundo a lei, se você não conseguisse viver os 10 mandamentos por completo, você era condenado à morte. Então Jesus morreu na cruz para que você não fosse condenado. Mas isso não quer dizer que os 10 mandamentos não é válido. E também isso não quer dizer que o Shabat é só um costume judeu. Não, o Shabat, ele é uma ordenança de Deus para o seu povo. E ordenança não pode ser mudada. Costume é costume, ordenança é ordenança, princípio é princípio. Essa ordenança, ela hoje, vamos colocar como se o teu sábado ele fosse simbólico, fosse qualquer dia da semana que você pode oferecer ao teu Deus. Então pega esse dia da semana que pode ser numa segunda, numa terça, numa quarta, numa quinta, não importa. Faça dele o seu Shabat. Apresente a Deus e fale, Senhor, hoje este é o meu Shabat para ti. É o dia que eu vou separar para adorar, engrandecer e exaltar o teu nome, te agradecer por todos os feitos. Deus está falando, ei, guarda um dia, separa um dia de descanso e de reconexão comigo. Deus está dizendo, se você voltar o seu prazer para as coisas dele, vai andar sobre os altos da terra. Isso é uma promessa, porque muitos não andam nos altos da terra, porque muitos passam por tantas aflições e passa anos e anos e não sai daquela situação, porque não vive os propósitos, não vive os mandamentos, não vive os princípios, as ordenanças, não consegue entender e compreender os códigos da palavra, porque o que vai fazer você prosperar na terra é você reconhecer os códigos e vivê-los. Então, emocionalmente, isso nos mostra que o prazer espiritual real acontece quando a alma encontra descanso em Deus. O mundo tenta preencher com barulho, correria de distrações, mas Deus, que quer você, ele diz, ei, aprenda a descansar em mim. Porque no descanso vem a revelação e na pausa vem a direção. O Salmo 46, a verso 10, muito conhecido por nós, diz assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, se você tem sentido sua alma pesada, seu caminho escuro, sua história sem direção, talvez a cura que você precisa não venha apenas de mais esforços ou de mais oração, mas de um relacionamento interno diante de Deus e do seu próximo. Que tal começar hoje a viver isso? A viver esse algo verdadeiro? A viver essa cura para você abençoar o outro? Para você iluminar o outro e automaticamente ser iluminado, a sua escuridão ser iluminada e renovar suas forças, tanto emocional quanto espiritual. Porque quando você se alinha com o coração de Deus, até as ruínas da sua história se tornam lugares de reconstrução e vida nova. Ouça quantas vezes for necessário. Aplique tudo que você ouviu aqui na sua vida. Aprenda a desvendar os códigos. Viva, aplique os códigos e você irá ver o que Deus irá fazer na tua vida. Muitas das vezes não vivemos
o que a Bíblia nos promete, o que é direito nosso, porque não nos posicionamos, porque não cumprimos os códigos que a Bíblia ela nos entrega. Eu sou a doutora Alessandra, pastora. Estou aqui para te fazer entender que o emocional e o espiritual, eles andam lado a lado. Não tem como separar os dois, porque se você vive a palavra, se você consegue captar os códigos e aplicar na sua vida, então o seu emocional e o seu espiritual, eles serão saudáveis. Eles serão repletos da graça e da presença. Porque se o seu espiritual estiver bom, o seu emocional também vai estar bom. Mas se o seu emocional estiver desequilibrado, o seu espiritual também vai estar desequilibrado. Que você possa ficar com essa palavra e que você possa aplicar ela na sua vida, no dia de hoje, no nome de Jesus.